Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1, onde nós vamos ler alguns versos do capítulo 9 de 2 Samuel. Nós louvamos a Deus por mais uma vez de poder estar na tua casa para louvarmos ao Senhor e prestar um culto de adoração ao Deus o Todo-Poderoso. Nós louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Nós louvamos a Deus também pela semana a qual Ele nos concedeu e temos a oportunidade de hoje de reservar este tempo para adorarmos, glorificar a Ele, agradecer a Ele pela semana a qual Ele nos concedeu. Nós louvamos a Deus por isso. E louvamos também a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão no templo, os irmãos também que estão assistindo a live pela plataforma do YouTube. Que Deus continue abençoando a vida de cada um e também a vida do nosso pastor Alexandre, que tem sido o nosso pastor aqui na Inglaterra, no Reino Unido, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, não somente ele, mas juntamente com a sua esposa, a pastora Cristina, este casal abençoado por Deus. 2 Samuel, capítulo 9, verso de número 1, vamos ler aqui este texto. A minha tradução é um pouco diferente, mas vamos ler aqui da tela. Vamos ler todos nós, meus irmãos, numa única voz, vamos lá? 1, 2, 3. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas. Verso 2. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Respondeu ele: teu servo. Verso 3. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Glória a Deus. Outras traduções vai dizer aleijado de ambos os pés. Glória a Deus. Esta é uma história bem conhecida por nós. A história que fala do menino, do homem, aqui já era homem formado, chamado Mefibosete. Uma história bem conhecida por nós evangélicos, por nós cristãos, que estamos na caminhada há algum tempo. Certamente já ouvimos esta pregação, já lemos esta palavra, que fala deste homem chamado Mefibosete. E se nós formos ver a história, nós vamos ver que a história começa lá em Saul. Saul, um homem que foi escolhido pelo povo, porque o povo olhava para as nações vizinhas e viram que as nações vizinhas tinham reis, tinham homens que os governavam, e o povo aqui também de Israel começou a clamar também por um líder para que pudesse reinar sobre eles. E então Deus concedeu a oportunidade do povo escolher
quem seria o seu líder, quem seria o seu rei. E o povo escolheu este homem chamado Saul. Saul foi um homem que começou bem. Saul foi um homem que começou governando com a permissão de Deus, escolha do povo. Mas no início da sua caminhada, no início do seu reinado, era um homem temente a Deus, fiel a Deus. Mas no meio do caminho, ele perdeu-se e perdeu a fé, perdeu a credibilidade em Deus e começou a andar por outros caminhos. Tanto que Deus o chama, um homem chamado profeta Samuel, e fala com Samuel para que vai até uma cidade chamada Belém. Estou aqui encurtando a história. E vai à casa de um homem chamado Jessé, e que ali Deus o proveria um homem, um menino, para que pudesse reinar sobre Israel. Porque Saul já não estava mais no caminho que deveria estar. Saul foi um homem que começou bem, mas terminou mal. E então Deus aqui, ele pede para o profeta Samuel escolher um sucessor de Saul, que todos bem sabem a história, que é o menino Davi, que estava escondido no pasto, cuidando de ovelhas que eram de seu pai, cuidando daquilo que era da tua família, e um menino que aos olhos humanos não teria chances alguma para poder ser rei um dia, ou exercer algum cargo importante no reinado de Israel. Ninguém imaginaria isto. Porém, Deus, ele não opera na visão humana. A visão humana, ela olha aquilo que os nossos olhos carnais conseguem contemplar. Mas Deus, ele tem outras formas de trabalhar. Ele trabalha olhando para o meu coração e o seu coração, se é fiel a Ele. Porque a maior importância para Deus é se somos fiel e verdadeiros adoradores dEle por excelência. E assim Davi era um menino temente a Deus, era um menino que o adorava a Deus de verdade, era um menino que sempre temia a Deus, e Deus fala com o profeta Samuel, e Samuel vai até a casa de Jessé, e ali Jessé apresenta todos os seus filhos, e os irmãos sabem bem a história, e unge a Davi para ser rei sobre Israel. Porém, existe toda uma caminhada. Davi, quando foi ungido, foi com aproximadamente 15 anos, 14, 15 anos, e houve-se um tempo, um preparo, para que pudesse cumprir aquilo que o profeta Samuel foi até a sua casa para exercer. E assim, meus irmãos, Davi foi um homem que teve uma amizade com um rapaz chamado Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho do rei Saul. E Davi aqui, ele faz uma aliança. Se você for ver a história, você vai ver que Jonatas era o melhor amigo de Davi. Tanto que os dois fizeram uma aliança, um pacto de amizade entre os dois. E Jonatas, ele pede para Davi que, se acontecesse alguma coisa, Davi o cuidava de sua família. E assim foi. Os irmãos, vendo a história, vão ver que o rei Saul sai para uma guerra, juntamente com o seu filho Jonatas, e depois de algum tempo vem uma notícia triste, uma notícia desanimadora, e a notícia era que o rei havia morrido. E a notícia também vem
acompanhada que o seu filho também morreu. E os irmãos sabem que, se vocês forem ver a história, vão ver que todas as vezes que um exército vencia um outro exército, este exército que venceu, ele ia atrás de toda a descendência do rei. Por quê? Porque se sobrasse alguém da família, alguém da descendência do rei, poderia reivindicar o reinado que foi tomado por aquele exército que o venceu. Então, todas as vezes que um exército vencia o outro, aquele exército ia atrás de toda a descendência da família real, para que pudesse matar, tirar a vida de todos, para que ninguém, depois de um tempo, viesse a reivindicar o rei, o trono. E assim era na época aqui de Saul e de Jonatas. Aqui era o que aconteceu. O exército que vence o rei Saul, ele certamente iria atrás de toda a descendência de Saul. E quando a notícia chega até a ama, a Bíblia não menciona o nome dela, mas menciona que havia uma mulher, uma ama, que cuidava do filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Mefibosete aqui, ele tinha aproximadamente 5 anos de idade, e Mefibosete, até os seus 5 anos de idade, era um menino perfeito, era um menino que corria para lá e para cá, não tinha nenhum problema físico, assim a Bíblia nos relata. Mefibosete não foi um menino que nasceu com uma doença, não foi um menino que nasceu aleijado, não. Mefibosete foi um menino que durante o percurso da vida ficou aleijado de ambos os pés, por causa de um acidente. E assim, vendo a história, vocês vão ver que quando a notícia chega até a ama fica preocupada, e ali ela pega Mefibosete no colo e sai correndo, porque ela tinha certeza que o exército que venceu Saul e que matou também Jonatas ia atrás de toda a descendência do rei, e Mefibosete era da descendência do rei Saul. Mefibosete, ele poderia, quando criasse uma certa idade, reivindicar o trono. Porém, a ama, ela, no meio do percurso, ela tropeça, derruba o menino Mefibosete, Mefibosete cai e fica aleijado de ambos os pés. Mefibosete agora não consegue mais andar, Mefibosete não consegue mais correr, Mefibosete não consegue mais ter uma vida normal, como ele tinha até os seus 5 anos de idade. Mefibosete agora é aleijado. E o que é que acontece com Mefibosete? Mefibosete vai morar em uma cidade chamada Lodebar, terra do esquecimento. Lodebar é uma cidade que, uma terra seca, uma cidade que não tinha vida, não tinha esperança, uma cidade que não produzia nada. Mas o que me chama a atenção nessa história, se os irmãos forem ver a sequência dos versos do capítulo 9 de 2 Samuel, os irmãos vão ver que há um homem chamado Maquir. Quem é Maquir? Maquir, segundo a história, diz que, eu fui pesquisar, diz que era um homem de posses, era um homem rico, era um homem bem sucedido financeiramente. Mas por que este homem estava numa cidade que não produzia nada, numa cidade que era esquecida por todos, numa cidade que não tinha absolutamente nada, não produzia nada, e este homem rico estava nessa cidade, habitava nessa cidade, morava nessa cidade chamada Lodebar? Tanto que a Bíblia aqui nos versos menciona que Mefibosete vai para a casa de Maquir, e Maquir cuida
de Mefibosete. Mefibosete então está na terra do esquecimento. Mefibosete certamente era quem iria assumir o trono, mas os irmãos sabem que a escolha de Deus é Davi. Então Mefibosete não poderia assumir o trono, porque Deus havia escolhido Davi. Tanto o pai de Mefibosete, Jonatas, ele já tinha um entendimento e já sabia que Davi era o escolhido de Deus, e Davi assumiria um dia o trono, porque ele foi escolhido por Deus. Jonatas, ele já tinha consciência disso, ele já sabia disso, mas Jonatas aqui, ele me chama a atenção em algo. Jonatas era, na história, era um homem que após o seu pai Saul, assumiria o trono. Então, se os irmãos forem ver a linhagem, quando Saul morresse, quem assumiria era Jonatas. Mas em nenhum momento da história, pastor Alexandre, vocês vão ver que Jonatas teve inveja de Davi, porque Jonatas sabia que Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Jonatas sabia e tinha consciência que Davi era o escolhido de Deus para assumir o trono. Mas em nenhum momento Jonatas deixou a inveja entrar dentro do teu coração, tanto que Davi foi o seu melhor amigo, e tanto que eles fizeram uma aliança, um pacto de amizade, e assim foi que aconteceu. Davi, depois de algum tempo, depois de alguns anos, cumpriu aquilo que ele prometeu para Jonatas, mas até lá, eu quero aqui puxar a história um pouco, atenção em outros pontos. Quando Mefibosete estava em Lodebar, na terra do esquecimento, Mefibosete estava na casa de Maquir. Na casa de quem? Vamos lá, irmãos, na casa de quem? Maquir. Então preste atenção nisso. Deus preparou uma casa na terra do esquecimento para cuidar de Mefibosete. Talvez você não entendeu, vou abrir um pouco mais. Deus, Ele sempre vai preparar alguém para poder nos ajudar nos nossos piores momentos da nossa história. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque Lodebar, é aqui que onde eu começo a pregar. Lodebar não é morada fixa. Lodebar para mim, para você, não é morada fixa. Lodebar é um lugar temporário. Pastor Abner, não estou entendendo. Vou lhe dizer, muitas das vezes na minha vida e na sua vida, passamos por Lodebar, passamos por desertos. Lodebar nós podemos simbolizar um deserto, podemos dizer, porque deserto é uma terra que não produz nada, tudo que se planta não se frutifica, e Lodebar era a mesma coisa, era uma terra seca, é uma terra que não tinha nada, absolutamente nada, mas havia um homem lá, havia uma casa lá, a casa de Maquir. Maquir era um homem que cuidava dos órfãos, todos os órfãos iam e se alojavam na casa de Maquir, e Maquir era um homem quem o cuidava desses órfãos, e Mefibosete aqui era um órfão, um menino que certamente aos olhos humanos, ninguém certamente jamais lembrava de Mefibosete, certamente era um menino que não daria em nada, mas Deus preparou esta casa, este homem chamado Maquir, para poder cuidar de Mefibosete.
porque Deus, mesmo Mefibosete com deficiência física, Deus tinha projeto ainda na vida de Mefibosete. Assim é na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes nós passamos por Lodebar, mas Lodebar não é a nossa casa fixa, não é a nossa morada fixa. Nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por provações, irmão Fábio, durante o dia a dia. Passamos, talvez na semana, tem semana que é boa, tem semana que é ruim, tem semana que as coisas dão errado, começa já na segunda-feira, quando chega na sexta-feira você já dá graças a Deus que terminou a semana, porque aquela semana foi uma semana problemática, e assim é no nosso dia a dia. Nós passamos por dificuldades constantes, mas o que nós devemos entender, que todo aquilo que se levantar contra a minha vida, contra a sua vida, todo deserto que se levantar contra a minha vida, contra a sua vida, não é fixo, isto vai passar. Apenas tenha calma, apenas tenha paciência, porque o que você está sofrendo, a luta que você está enfrentando, a dificuldade que eu estou passando, a luta que você está passando, fique tranquilo, ela vai passar. Lodebar não é morada fixa, Lodebar é temporário. Fique tranquilo que Deus já está preparando a providência e ela vai chegar em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus. Aleluias. Aleluias. Todas as provações, ela vai passar. O deserto que nós enfrentamos vai passar. Às vezes estamos enfrentando algumas lutas nas nossas vidas. Talvez pode ser não luta financeira, talvez pode ser lutas interiores, feridas que talvez não foram curadas. Talvez dificuldades que você tem também no dia a dia. Você pensa que você não vai conseguir vencer. Imagine este menino, um menino que andava normal, um menino que até os seus 5 anos de idade tinha uma vida de privilégios, pastor Alexandre, tinha uma vida boa, financeiramente também, porque seu pai era o filho do rei Saul. Era uma família bem sucedida, era uma família que governava Israel, Mefibosete era da descendência do rei, morava no palácio, tinha ali uma vida boa até os seus 5 anos de idade, mas após os seus 5 anos de idade, é aleijado, vai para Lodebar, vai para uma casa de órfãos, e ali Maquir cuida deste menino chamado Mefibosete. Todos se esqueceram de Mefibosete, ninguém lembrava mais de Mefibosete, ninguém por um momento lembrou de Mefibosete, porque se alguém tivesse lembrado, tinha buscado este menino, tinha socorrido ele. Se os irmãos forem ver a história, a Bíblia não menciona quanto tempo exato, mas alguns historiadores dizem que quando Davi lembra de Mefibosete, e aqui eu abro um parênteses antes de eu dizer algo, aqui não foi um homem que lembrou Davi. Quem lembrou Davi de Mefibosete foi o próprio Deus. Pastor Abner, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero lhe dizer que Deus vai fazer as pessoas lembrar de você. Fique tranquilo, o próprio Deus vai trabalhar ao teu favor. Aleluias. Você pode glorificar a Deus por isso.
As pessoas podem se esquecer de você. Talvez você está lá na empresa trabalhando, talvez você está almejando algum cargo dentro da tua empresa, ou dentro de algum trabalho que você está executando, e parece que ninguém está te olhando. Fique tranquilo, que o próprio Deus vai fazer o teu chefe lembrar de você, e Deus vai te honrar naquele lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você pode glorificar a Deus. Aleluias, aleluias. O próprio Deus fez Davi lembrar de Mefibosete. E os irmãos aqui vendo a história vão ver que o próprio Deus lembra Davi. E Davi, ele então lembra de Mefibosete. Davi vai e pergunta, abre aí a sua Bíblia, 2 Samuel 9, verso 3, que diz assim: e o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus. Outra tradução, benevolência. E Ziba disse ao rei. Quem é Ziba? Ziba é o homem que tomou posse de tudo aquilo que era de Saul. Ziba era o homem que administrava tudo aquilo que era de Saul. Ziba era o mordomo, vamos se dizer assim, de Saul. E como não sobrou ninguém da descendência de Saul, Ziba ficou como praticamente o dono daquilo que era de Saul. E aí Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. Aí Davi disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e retirou da casa de Maquir. Davi aqui mandou Ziba buscar o único da descendência de Saul, que era Mefibosete. E Ziba vai até a casa de Maquir e encontra Mefibosete lá. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. Mefibosete estava em Lodebar. Mefibosete estava na casa de Maquir. Mefibosete estava esquecido. Aí o próprio Deus faz Davi lembrar. E Davi pede para Ziba ir até Lodebar, retirar Mefibosete de Lodebar e trazer para Jerusalém. Agora, entenda uma coisa. Tem tempos, pastor Alexandre, que precisamos, por favor, entenda o que eu vou falar. Tem tempos que precisamos estar em Lodebar e não em Jerusalém. Porque imagine comigo, se todo o exército
que quando vencesse um outro exército, corria atrás de toda a descendência de um rei, para retirar a sua vida, para não poder reivindicar o reinado. Imagine se este menino, pastor Alexandre, ficasse em Jerusalém. Talvez, a Bíblia me permite conjecturar, talvez se Mefibosete ficasse em Jerusalém, Mefibosete talvez não estaria mais vivo. Então entenda uma coisa, às vezes precisamos estar em Lodebar, porque em Lodebar, pastor Alexandre, não estamos em evidência. Lodebar, estamos sobre os cuidados de Deus. Você pode louvar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Não reclame do ambiente que você está vivenciando hoje. Não reclame do que você está vivenciando hoje, do momento da história que você está vivenciando hoje. Não reclame do cenário que você está vivendo hoje, porque Deus está te cuidando de você, Deus está zelando por você, porque talvez se você tivesse em Jerusalém, já poderiam ter te matado, já poderiam ter cavado a sua cova há muito tempo, mas não mataram você, porque Deus te tirou de evidência, colocou em Lodebar, na casa de Maqui, para que Maqui cuidasse de você, até quando ele achar por bem, e que você está já preparado para poder ir para Jerusalém. Mas quando você for para Jerusalém, fique tranquilo que o próprio Deus vai enviar alguém para poder te tirar de Lodebar e te dizer: ei, querido ou querida, o teu lugar não é em Lodebar, o teu lugar é em Jerusalém. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode exaltar a este Deus. Será que você pode sentir a presença do Espírito Santo neste lugar? Porque eu já estou sentindo a graça, a presença do Espírito Santo nesta casa. E o meu Deus está falando comigo, e eu tenho certeza que Ele está também falando contigo. E Ele está nos dizendo: fique tranquilo, que eu estou trabalhando por vós. Acalma-te, aquieta o teu coração, porque eu tenho visto a tua peleja. Lodebar não é o teu lugar. Ei, eu estou enviando pessoas, eu estou enviando alguém para poder te dizer: vem para Jerusalém, porque tu vais ser recompensado por tudo. Você pode glorificar a Deus essa noite? Será que você pode sentir a presença do Espírito Santo na casa? É real a presença do Espírito Santo. É notória a presença do Espírito Santo no meio de nós, mesmo que estemos em pouco número, mas é notória a presença do Espírito Santo. Se você não sentiu a presença do Espírito Santo, meu irmão, desculpe lhe dizer, tu está doente espiritual, porque eu estou sentindo uma graça aqui esta noite, e o meu Deus está falando comigo através da palavra. Oh, aleluia, que você também que está aí na live, na plataforma do YouTube, que você possa sentir a presença do Espírito Santo aí na tua casa também, aonde você estiver. Aleluia, 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 aleluia. As provas, as dificuldades vão se passar. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade é para matar. Nenhuma circunstância difícil, irmão Fábio,
é para nos matar. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade é para nos matar. Não. Toda luta, toda dificuldade é um preparo, é um processo de Deus das nossas vidas. Falando em processo, eu estava vindo no trem juntamente com o irmão Miguel e minha esposa, e estávamos falando sobre isso, sobre processo. Que tem pessoas que ele já quer começar por cima, ele já quer começar com um bom salário, uma boa vida, começar bem. Quem dera, né? Se fosse assim, seria tão bom. Todo mundo começar bem, mas existe o processo. Deus trabalha por meio de processos. E os irmãos vendo a história deste menino, este menino passou por um processo doloroso. Imagine você com uma vida normal, e por um acidente de uma outra pessoa, que derrubou ele, fica aleijado. E viveu uma vida dessa que ele viveu. E, continuando a história, no verso de número 6, diz assim: ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. Olha a humildade deste menino. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente mostrarei bondade por causa de Jonatas. Davi aqui lembra do pacto que ele fez com Jonatas, teu amigo, teu pai. E te restituirei toda a terra de Saul, teu pai. E tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu sou? Olha o que Mefibosete disse a Davi. Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: eu dei ao filho do teu mestre tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele, e trareis os frutos, para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: segundo tudo o que é meu senhor, ó rei, tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse ao rei: ele comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica, e todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E se os irmãos forem ver a história, os irmãos vão ver que Ziba queria enganar Mefibosete. Ziba foi um dos escravos do rei Saul, mas logo ganhou sua liberdade e formou família e teve 15 filhos e 20 escravos, como aqui falamos. E ele trouxe ao rei Davi a existência de Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, seu amigo.
Porém, passado anos, Absalão, dos filhos de Davi, tentou roubar o trono do pai, fazendo com que Davi fugisse de Jerusalém. Ziba, vendo a fuga de Davi, levou para ele provisões, um par de jumentos albrados com 200 pães, 100 cachos de passas e 100 frutas da estação. Davi então perguntou a Ziba: onde estava Mefibosete? E Ziba lhe respondeu: está em casa, meu senhor. Ele não quis vir, e ainda me disse que hoje restauraria a casa de Israel, o reino de seu pai. Davi então deu a Ziba tudo quanto era de Mefibosete. Ele ficou irado por achar que tinha sido traído por Mefibosete. 2 Samuel 16:4. Olha o que é este homem chamado Ziba, que foi o homem que recebeu a liberdade da sua escravidão, porque era um escravo, recebeu sua liberdade. Davi não sabia, ou não se lembrava, vamos dizer assim, da existência, da descendência do rei Saul, do filho de Jonatas, que era Mefibosete, e ele concede tudo a Ziba, para que Ziba cuidasse de tudo, e Ziba ainda tenta enganar Mefibosete, dizendo que Mefibosete estava em casa, se preparando para querer tomar, reivindicar aquilo que era da sua descendência. Por um momento, Davi, ele fica aborrecido pelo que Ziba fala, mas a mentira de Ziba não vai muito longe, porque Ziba, ele estava aqui preocupado com aquilo que ele poderia perder, e então houve uma contenda entre Ziba e Mefibosete, e o rei precisa tomar uma atitude. Mas antes do rei tomar essa atitude, Mefibosete vai de encontro a Davi, quando Davi chega de volta. E quando Mefibosete vai ter com Davi, Mefibosete está com as suas vestimentas todas sujas, porque a vontade de Mefibosete era ter ido com Davi, por gratidão a Davi, por tudo aquilo que Davi fez e faria por ele, pelo cuidado que Davi teve para com ele. E Ziba tentou enganar, mas Davi aqui então toma uma atitude e fala com Ziba, fala com Mefibosete e divide ali tudo aquilo que era de Saul para os dois. E então os irmãos vão ver a história de um menino que perdeu tudo, aleijado, vai para Lodebar, fica na terra do esquecimento. Segundo os historiadores, diz que quando Ziba vai à casa de Maquir, em Lodebar, Mefibosete tinha aproximadamente 25 anos de idade, mas não posso confirmar isso. Isso é segundo os historiadores dizem, que ele tinha aproximadamente 25 anos de idade, quando o próprio Deus lembra Davi de Mefibosete, e Ziba vai até Lodebar buscar Mefibosete. Então, olha o sofrimento deste menino, vamos imaginar de 5 anos de idade até os 25 anos de idade, as lutas, as dificuldades, o sofrimento. Imagine a consciência deste menino, um menino que tinha tudo, perdeu o avô, perdeu o pai, perdeu toda a sua família, órfão, mas Deus o lembra dele. Deus o honra Mefibosete.
Deus não permitiu tirarem a vida de Mefibosete, porque Deus tinha projeto na vida de Mefibosete. E assim é na minha vida e na sua vida. Não importa a situação. Talvez eu também olho para as minhas condições hoje e vejo as promessas que Deus me fez. E eu digo às vezes até para minha esposa, não tem condição alguma de acontecer isso e aquilo. Às vezes comentamos, isso é normal. Mas, quando Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida, não importa o ambiente que você está vivendo hoje, não importa se você olha para a situação sua hoje e você vê que não tem como fazer nada, que você já buscou todos os seus recursos cabíveis ao seu poder, às suas mãos, aquilo que você poderia fazer, você já esgotou todos os seus recursos. Mas aí é onde Deus, Ele começa a operar as suas mãos, Ele começa a operar as tuas maravilhas nas nossas vidas. E o ambiente que nós estamos contemplando, que não tem como, não tem chance alguma de acontecer as promessas que Deus nos fez, aí Deus fala, tem como sim, porque foi eu quem fiz a promessa, não foi o homem quem fez, não foi mulher quem fez, não foi ser humano algum quem fez, foi o Deus, o dono de tudo, de todas as coisas, o Criador de tudo e de todas as coisas. Foi eu quem eu fiz as promessas. E não importa o momento que eu e você estamos vivenciando hoje, tudo aquilo que Deus nos prometeu, e tudo aquilo que é nosso, Deus vai restituir nas nossas vidas. Talvez no meio da caminhada você perdeu algumas coisas, eu perdi algumas coisas no meio da caminhada, isso é normal das nossas vidas, nós conquistamos e perdemos, mas tudo aquilo que nós perdemos, que era nosso, que talvez o inimigo tomou de nós, ou talvez por alguma burrice nossa perdemos, mas fique tranquilo, Deus vai restituir tudo aquilo que era vosso. Fique tranquilo. Salmos 46, verso número 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isaías 43 diz: agindo eu, quem o impedirá? Oh meu Deus do céu, Deus está lhe dizendo: aquieta o teu coração, porque quando eu opero, quando eu manifesto, quando eu falo, quando eu digo, fique tranquilo, eu vou fazer, porque foi eu que falei. E quando eu falo, quando eu uso alguém para dizer a voz, fique tranquila, porque eu vou fazer. Ah, pastor Abner, não tem como. Ah, pastor Abner, não tem de maneira alguma de Deus operar. Ei, fique tranquilo, tem sim, porque o Deus que você serve é o Deus que está escrito lá em Lucas 14, se eu não me engano, o Deus das causas impossíveis. O Deus que você serve é o Deus das causas impossíveis. Deus vai fazer, Deus vai restituir tudo que você perdeu na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Fique sobre os pés, por favor. Não quero ser extenso. Aleluias. 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 Este menino perdeu tudo. Este menino não tinha mais nada. Estava na terra do esquecimento. Mas Ziba chegou lá para tirar ele. E o rei Davi restitui tudo aquilo que era teu, por direito. Davi usou de benevolência para com ele. E honrou Mefibosete.
Mas se os irmãos forem ver a história, vocês vão ver que o coração de Mefibosete não estava voltado para nada daquilo. A única coisa que Mefibosete fez, o único questionamento que Mefibosete fez para Davi foi que se ele poderia sentar na mesa juntamente com o rei. O coração de Mefibosete não estava nas coisas materiais, nos bens materiais. Por quê? Porque Mefibosete aprendeu a viver sem nada. Mefibosete aprendeu, durante o percurso da vida, a viver praticamente com nada. Mefibosete foi o menino que nasceu num berço de ouro, vamos dizer assim. Ao longo da vida perdeu tudo, foi para a miséria. E ao final da sua vida pôde viver uma vida bem-sucedida. Então Deus trabalhou num processo na vida de Mefibosete, doloroso. Certamente machucou muito aquele menino. Ainda mais que ele não teve culpa pelo acidente que ele teve. Mas aquele menino era um menino temente e humilde. Tanto que quando ele chega na presença do rei, ele faz reverência ao rei, sinal de humildade. O que nós precisamos ter no nosso coração não é humildade em palavras, não é humildade para mostrar para os homens, não. Nós precisamos ter humildade dentro do nosso coração para com Deus. Porque às vezes existe uma expressão aí fora que eu não concordo, mas vou dizer, uma expressão que algumas pessoas querem colocar Deus na parede. Você acha mesmo que tem possibilidade de colocar Deus na parede? Nunca, jamais, jamais, jamais. Mas o que Deus está nos falando é que aquieta o teu coração. Lodebar não é morada fixa. Os processos que você está passando e que eu estou passando, ou que cada um dos irmãos aqui está passando, eu não sei da vida de ninguém, e também não preciso saber. É o seu íntimo com Deus, e está bom demais. Mas, se você está passando por um processo doloroso, difícil, talvez você tenha vivenciado momentos de angústias, momentos de sofrimentos, talvez por alguém, pela família, por algum dos seus parentes, ou talvez pelo seu casamento, pelo seu filho, não sei. A única coisa que eu sei e que eu tenho certeza esta noite, que eu vou sair daqui convicto, é que Deus, Ele não me esqueceu. Deus não esqueceu de vós. Deus, Ele não esqueceu de ti. Não fique pensando que Deus esqueceu de você, não. Deus não esquece de ninguém. Deus está apenas te preparando para aquilo que Ele tem já preparado para você. Mas existe o processo. O processo é doloroso. Ele dói. Às vezes machuca. Meu Deus, como é difícil. Mas fique tranquilo. Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele não esqueceu de mim. Feche os teus olhos, por favor. E aqui eu quero encerrar a minha participação. Encurve a sua cabeça, por favor. Fale com o Espírito Santo e com Deus nesta noite. Eu não sei qual é o processo que você está passando.
Eu não sei qual é a sua luta de hoje. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual é o Lodebar que você está vivenciando hoje. Mas eu tenho certeza que Deus tem cuidado de você no meio das lutas, no meio das dificuldades. Porque se Ele não tivesse cuidado de vós, você nem estaria aqui hoje. Você nem estaria nesta live aí assistindo também. Você já deveria ter desistido de tudo. Mas não, você está aí assistindo esta live. Você que está aqui no templo, você está aqui de pé, porque Deus tem cuidado de vós. Deus tem zelado por vós. Deus tem cuidado de você mesmo em Lodebar. Deus preparou uma casa para você em Lodebar, a casa de Maqui, para cuidar de você em Lodebar. Fique tranquilo, vai passar, porque não é tua morada fixa. A tua morada é Jerusalém. Você que é batizado com o Espírito Santo, será que você pode falar em línguas esta noite? Você que trouxe glória, por favor, dê glória a Deus. Esta noite não é para mim, é para o teu Deus. Você que está aí na live, se você puder, glorifique a Deus, exalte a Deus aí aonde você está, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim, mesmo em meio a lutas, em meio a dificuldades, mesmo em Lodebar, Ele tem cuidado de mim, mas fique tranquilo, vai passar, a nossa morada é Jerusalém. Fale com o Espírito Santo essa noite. Fale com Ele. Fale com Deus que pode todas as coisas. Ele é real. Esta noite aqui neste lugar é notória a tua presença no meio de nós. O pastor Abner não pode fazer nada por você. O pastor Alexandre, ele apenas pode orar por você, como eu também posso apenas orar por você. Mas nós estamos impossibilitados de fazer alguma coisa por vós. O único que pode é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Então, por favor, abre a tua boca esta noite e fale com Ele, que Ele pode resolver a tua causa. Fala com Ele, que Ele pode assinar os papéis que precisam ser assinados. Pastor Abner, o senhor sabe de alguma coisa? Não sei, mas o meu Deus está mandando lhe dizer essa noite: eu vou assinar os papéis que precisam ser assinados. Eu não sei com quem que Deus está falando, mas você sabe que Deus está falando contigo. Aquieta o teu coração, que a luta vai passar, e a tua morada é Jerusalém.